Bora falar hoje aqui sobre o 5º capítulo do livro Novo Iluminismo, do Steven Pinker. E galera, ó, se liga no detalhe. Nesse capítulo, cujo foco é a vida, a gente precisa refletir, para além dos dados, né, que o autor traz no capítulo. Ele mostra que a gente passou, né, dos 30 anos de vida, a gente só vivia, né, o humano vivia no máximo 30 anos, e a gente passou para os 60, a gente praticamente dobrou, né, a quantidade de anos, e muita gente aí vive 80, 100 anos hoje com certa facilidade, tá? Então, não está realmente associado necessariamente às condições financeiras, à longevidade, se vocês observarem. Então é uma série de questões que a gente precisa associar às nossas práticas, né, aos nossos hábitos, para que a gente consiga chegar lá numa idade mais avançada. Mas quais são os pontos primordiais, né, desse aumento da quantidade de anos, né, na nossa vida? Então, descobertas, né, no campo principalmente da alimentação, a gente entende melhor como nutrir o corpo. No campo do exercício físico, então a gente aprende a se exercitar e a calcificação dos ossos provocada por muitos dos exercícios físicos, né? A musculação e alguns esportes também promove essa calcificação, faz com que a gente, por exemplo, não morra mais de artrose, artrite, osteoporose, essas doenças que são muito relacionadas à questão da calcificação dos ossos. Então, na nossa geração, essas doenças já não vão mais atacar as pessoas que praticam exercícios físicos, tá? Então, tem essa questão aí. Outro ponto importante relacionado a essa coisa da longevidade, fora a alimentação e a prática regular de exercício físico, é o desenvolvimento financeiro. Então, a gente percebe que dentro do sistema capitalista é possível ir, né, progredindo financeiramente, e geralmente as pessoas, quando estão lá para os 50, 60 anos, já estão mais estabilizados economicamente, e isso aí faz parte da própria dinâmica do sistema econômico, tá? Então a pessoa termina a vida, digamos assim, com financeiramente mais organizado, bem mais organizado, com a saúde melhor, por causa da educação, por causa da educação alimentar e por causa dos exercícios físicos. Mas, e isso é essencial dentro dessa discussão, muitas pessoas estão chegando numa idade já avançada, do ponto de vista emocional, muito insatisfeitas. Então, existe necessariamente dentro da vida um caminho que nós não estamos considerando. Então, os seres humanos até então são vistos, né, até hoje, dentro da ciência positiva que nós temos, né, a ciência que estuda a materialidade das coisas, o ser humano ele é visto como racional. Só que, galera, ó, se liga, desde 5 séculos antes de Cristo, que o Platão lá, né, o Platão, Aristóteles, 5, 6 séculos antes de Cristo, Sócrates, entenderam que o homem não é um ser racional, nós não somos racionais. Não inteiramente. Nós temos a faculdade da razão, é diferente de sermos racionais. Nós somos seres emocionais. Por que somos emocionais? Porque são as emoções que comandam a nossa vida. São as emoções que fazem a gente levantar da cama, desistir de uma coisa ou continuar. É uma emoção que diz pra gente: eu não vou fazer caminhada, eu não vou fazer academia. É uma emoção que diz: eu vou tentar esse concurso, eu vou conquistar esse objetivo. Sempre é uma emoção. Então nós somos seres movidos pela emoção. Pensem comigo, vou dar um exemplo muito simples. Você decide fazer uma dieta, porque esse campo da alimentação é mais fácil de a gente visualizar. Você decide fazer uma dieta e de repente passa um bolo de chocolate ali na sua frente. Aí você diz assim: opa,
Você decidiu que você não vai comer, racionalmente você decidiu, não faz bem pra mim, eu decidi que eu não vou comer bolo de chocolate. Aí passa ali o bolo de chocolate e você decide uma outra coisa. Aí eu não aguentei, a tentação foi maior. Foi a emoção que você tem associada, você associa bolo de chocolate à felicidade. Então você pensou, eu posso ser feliz se eu comer esse bolo, então eu vou comer. Por quê? Porque nós somos seres que queremos o prazer o tempo todo. Então, como o bolo de chocolate está na sua cabeça associado a prazer, e na maioria das cabeças, tá, galera? Então, assim, essa é uma informação que está no inconsciente coletivo. Então, quando a gente pensa que o bolo de chocolate vai dar prazer pra gente, aí a gente vai e come, independente do que racionalmente a gente já tinha comandado para o nosso cérebro. Então, as emoções estão o tempo todo influindo nas nossas decisões e na falta das nossas decisões também. O que significa que nós precisamos estudar as emoções, entender como geri-las, perceber o bem e o mal que elas estão fazendo na nossa vida. Porque a gente tem emoções, digamos assim, a gente se vicia em determinadas emoções. Cada pessoa é viciada numa emoção diferente, ou seja, tem gente que é viciado em ficar triste, na melancolia, na tristeza, e essa pessoa, por mais coisas que possam acontecer na vida dela, ela sempre vai olhar por um lado lânguido, sabe, assim. Então, é um vício, não é o jeito da pessoa. A gente às vezes pensa, esse é o jeito de fulaninho. Não, não é, é um vício emocional. Então, quando a gente consegue entender quais são as emoções que estão comandando a nossa forma de agir, a gente consegue gerir esse processo. A gente consegue mudar essa química que está acontecendo, porque a emoção gera química no nosso cérebro e gera química no nosso corpo, e a gente é um ser químico. Tudo é química o tempo todo na nossa mente. Então, quando a pessoa está deprimida, ela vai fazer o quê? Ela vai tomar os ansiolíticos lá. E os ansiolíticos fazem o quê? Geram uma química que está faltando naquele corpo. Está faltando a química da felicidade, está faltando endorfina, está faltando ocitocina. E aí são essas químicas que a gente vai colocar por meio dos ansiolíticos no corpo. E as químicas, digamos assim, e a falta delas também, determinadas químicas do nosso corpo, determinadas substâncias, tem a ver com as emoções que nós cultivamos, tá? Então, se a gente entende que nós somos seres emocionais e não racionais, hoje a ciência prova que nós somos 95% praticamente de emoção e 5% de razão. Isso aí desmonta aquela ideia de eu faço o que eu quero, né? Não, eu faço aquilo que as minhas emoções permitem que eu faça. A não ser que eu comece a entender como gerir as minhas emoções, né? Eu tenha inteligência emocional, que é algo que a gente aprende e que tem sido muito falado agora no século XXI, porque essa informação, antes do século XXI, era praticamente desconhecida. As pessoas não falavam nessa questão emocional. Mas como a indústria, né, da propaganda pegou isso com muita força, o tema começou a saltar, né? E as pessoas começaram a prestar atenção. Então quer dizer que imagens geram emoções, quer dizer que eu estou sendo influenciada a consumir por causa de uma associação de imagem que criou um sentimento em mim, e para que eu experiencie aquele sentimento de novo, eu quero consumir aquele produto? Sim. Então a gente começou a ver a importância de entender as emoções depois que a indústria do consumo pegou a gente por meio das emoções, e essa ideia começou a aparecer na televisão, começou a aparecer nas palestras, aí começou a aparecer na boca do povo, né? E quando essa questão começou a se tornar pública, a gente já está andando aí para ver como soluciona, como resolver esse problema, porque não adianta a gente chegar nos 80 anos infeliz, galera. O ser humano, ele nasceu para ser feliz, ele nasceu, só que aquilo que a gente pensa que é a felicidade, o caminho para a felicidade que o sistema capitalista mostra pra gente, é o que? O caminho da riqueza.
É claro que com riqueza é mais fácil ser feliz. A gente pensa, claro, ninguém quer ser feliz na falta, né? Todo mundo quer ser feliz na abundância, na prosperidade. E beleza, tá certíssimo. Nós nascemos para ser abundantes mesmo. A natureza é abundante, tá? Não tem falta nenhuma na natureza. Mas não é só essa questão que é importante. Então a gente precisa associar a saúde, a boa alimentação e os exercícios físicos, a riqueza, né, a construção de um patrimônio, a construção de uma estabilidade financeira, digamos assim, e também e principalmente a gestão das nossas emoções, como a gente lida com elas e como a gente pode incentivar emoções que conduzam a gente para os grandes lugares, que conduzam a gente, quando a gente pensa assim, poxa, eu não tenho motivação para fazer tal coisa. Então, a motivação é uma emoção, é um conjunto de emoções, né, que existe ali naquele pacote e que poucas pessoas têm. Mas a gente pode se habituar a provocar na gente essa química com algumas formas de, digamos assim, algumas técnicas de desenvolvimento pessoal. Então, por isso que tem caído tanto em provas a questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da autorrealização. Porque para que a gente consiga se autorrealizar, já foi descoberto que não basta a gente trabalhar com o que a gente ama. É claro que trabalhar com o que a gente ama também é muito importante e é fundamental para a gente não estar gerando emoções negativas ao longo do dia. Mas só isso não traz para a gente felicidade. E é importante que a gente pense nisso. Esse capítulo traz essa reflexão para a gente, galera. Eu ressalto para vocês que a questão da inteligência emocional, da gestão das emoções, é o grande mister do século XXI.